E aí, pessoal, hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos de métodos de prova e vamos falar sobre um método de prova muito interessante chamado indução matemática. Esse método é um método muito antigo e ele serve para provar quando eu tenho números inteiros. Muita gente acha que ele foi proposto pelo Augustus De Morgan, o mesmo De Morgan que a gente viu nas regras de De Morgan lá na lógica proposicional. E no fundo tem um pouco de verdade, porque foi ele que deu um nome, para indução matemática. Na verdade, no artigo dele, o nome do artigo tem induções sucessivas, mas dentro do próprio artigo fala de indução matemática, então pegou mais a indução matemática. Só que tem outros matemáticos mais antigos que já usaram esse conceito, apesar de não ter chamado do nome indução matemática, já tinham usado algumas coisas parecidas. Talvez eu faça um vídeo sobre a história da indução matemática. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. E qual que é a ideia da indução matemática? A ideia da indução matemática é o seguinte: é que se existe uma escada infinita e eu sei que eu posso entrar nessa escada, posso dar o primeiro passo nessa escada, e eu sei também que de qualquer ponto dessa escada eu posso dar um passo para o degrau subsequente, para o degrau seguinte, então eu posso garantir que eu vou chegar no final dessa escada. Outra analogia da indução matemática é a seguinte: lembra daqueles jogos de dominó que você coloca um dominó do lado do outro e quando você derruba um dominó, vai derrubando os outros dominós em cascata? Qual que é a analogia desse joguinho de dominó com a indução matemática? É a mesma da escada. Por quê? O que esse método fala? Ele fala que basta que eu derrube uma peça do dominó e eu sei que se eu derrubar qualquer peça, a peça subsequente, a próxima peça, também vai ser derrubada por efeito cascata, Então eu posso dizer que eu vou derrubar todas as peças. Então como é que funciona formalmente a indução matemática? Se eu quero provar que P de n é verdade, e P de n é uma função proposicional para os números inteiros, eu tenho que fazer dois passos. O primeiro passo é o passo base. No passo base, a gente vai provar o P de 1 ou P de 0, tá? Vai depender do livro. Quer dizer, eu vou ter que provar que o primeiro passo é verdade. Na analogia que nós fizemos, eu vou ter que provar que eu consigo dar o primeiro passo na escada, subir o primeiro degrau. Ou, no caso do dominó, quer dizer que eu vou derrubar a primeira peça. E o segundo passo é o passo indutivo, ou passo da indução. E qual que é a ideia do passo indutivo ou passo da indução? A ideia é que eu vou tentar provar que se PK é verdade, então P de K mais 1 também vai ser verdade. Observe que é PK, tá? Não é o P de N. Quer dizer, nesse caso eu vou supor um K arbitrário, e vou ver se para o K mais 1 isso é verdade. E qual que é a ideia da indução matemática? É que se eu tenho P de 1, ou P de 0, que é o passo base, se for verdade, e se eu supor P de K, eu conseguir chegar no P de K mais 1, então eu posso dizer que para todo N, P de N é verdade. O que é esse para todo K, P de K implica em PK mais 1? Quer dizer que para qualquer número que eu escolher, no próximo número isso vai ter que ser verdade. Quer dizer, para qualquer peça de dominó que eu escolher, a próxima vai ser verdade, vai cair. Ou para qualquer degrau que eu esteja, eu consigo subir no próximo degrau. E é assim que funciona a indução matemática. Só para lembrar, a gente não assume que P de K é verdade. A gente supõe que ele seja verdade e tenta chegar no PK mais 1. E agora vamos mostrar alguns exemplos de como a gente pode usar a indução matemática para provar algumas propriedades. E a primeira propriedade que a gente vai mostrar é a fórmula de Gauss, que fala que a soma dos n primeiros números inteiros vai ser n que multiplica n mais 1 sobre 2. Essa fórmula foi proposta por Gauss quando ele tinha uns 10 anos de idade, mas essa é uma outra história que depois eu conto para vocês. Mas como é que eu provo isso por indução matemática? A primeira coisa que eu tenho que fazer é provar o passo básico, quer dizer, eu provar o passo P de 1. Então eu vou verificar. 1 é igual a 1 que multiplica 1 mais 2 dividido por 2. Observe que eu substituí o n por 1, E vai ser verdade? Vai, porque 1 é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Então 1 é igual a 1, então o passo base está provado.
Mas o passo base é o passo mais fácil. Agora a gente tem que provar o passo indutivo. E como é que eu faço no passo indutivo? Eu suponho que P de K é verdade. Então, eu vou supor que 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais asterisco, né, mais K, que é o último número, vai ter que ser igual a K que multiplica K mais 1 sobre 2. Observe que eu usei a mesma fórmula, né? Só que eu não usei o N, eu usei o K. E se o P de K é verdade, eu vou ter que verificar se o P de K mais 1 é verdade. E qual que é o P de K mais 1? O P de K mais 1 vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais, né, asteriscos mais K mais K mais 1, que é o próximo número. Óbvio, que se eu tinha feito até 10, o próximo vai ser 11, né? Então vai ser K mais 1. Isso vai ter que ser igual a K mais 1 que multiplica K mais 2 sobre 2. Por quê? Porque onde tinha K, eu substituí por K mais 1. E vai dar exatamente essa fórmula. E será que isso é verdade? Vamos olhar. Vamos colocar, então, a minha proposição P de K mais 1. P de K mais 1 vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 3 pontinhos, né? Mais K mais 1. Só que eu sei que do 1 até o K, menos o último termo dessa soma, eu sei, pela minha hipótese indutiva ali, que isso vai ser igual a K que multiplica K mais 1 sobre 2. Então, o P de K mais 1 vai ser K que multiplica K mais 1 sobre 2 mais K mais 1. Se eu fizer umas continhas simples, eu vou ter que isso é igual a K, que multiplica K mais 1, mais 2, que multiplica K mais 1, tudo isso dividido por 2. E se eu colocar o K mais 1 em evidência, eu vou ter K mais 1, que multiplica K mais 2 sobre 2. E esse valor, observem que é exatamente o valor que eu queria provar lá na minha hipótese indutiva, quando eu queria provar o P de K mais 1. Então, como é verdade para o passo base e para qualquer número K, o K mais 1 vai ser verdade, então eu posso dizer que para todo número N, não mais K, a soma dos N primeiros números vai ser N que multiplica N mais 1 sobre 2. E está provado por indução matemática. Na nossa próxima questão, vamos tentar provar o seguinte. Vamos tentar provar que a soma dos n primeiros números ímpares é igual a n ao quadrado. Como assim, professor? Vamos pensar. 1 é igual a 1 ao quadrado, né? 1 mais 3, que são os dois primeiros números ímpares, é igual a 4, que é igual a 2 ao quadrado. 1 mais 3 mais 5, que é igual a 9, é igual a 3 ao quadrado. Observe que eu só estou usando os números ímpares. Depois desse número vai ser 1 mais 3 mais 5 mais 7, que vai dar 16, é igual a 4 ao quadrado. O próximo, 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, vai dar igual a 25, que é 5 ao quadrado. Então tem cara que isso funciona. Só que só colocando números, né, eu não consigo provar. Eu não posso provar só mostrando exemplos. Eu tenho que provar por um método clássico, que vai funcionar para todo mundo. Vai que tem algum número que isso não funciona, né? Então vamos tentar provar formalmente. E para provar por indução matemática, o que eu vou fazer? Eu vou tentar provar o passo base. O passo base é o P de 1, que vai dizer que 1 é igual, que é o primeiro número ímpar, né? É igual a 1 ao quadrado. Para o primeiro caso, funciona. O passo indutivo, ou passo da indução, vai ser o quê? Eu vou supor que K é verdade, né? Então, eu vou supor que 1 mais 3 mais 5 mais 3 pontinhos mais 2K menos 1. Lembra que, para definir um número ímpar, basta dizer que ele é 2K mais 1 ou 2K menos 1, eu vou colocar que é 2K menos 1. E isso vai ter que ser igual a K ao quadrado. Se isso é P de K, quanto que é P de K mais 1? P de K mais 1 vai ser 1 mais 3 mais 5 mais 7, 3 pontinhos, né? Mais 2K menos 1, que é até o número K que eu quero fazer, né? Mais o próximo número. O próximo número ímpar vai ser 2 a mais que o último, né? Então, se o último é 2K menos 1, o próximo vai ser 2K mais 1, porque eu vou estar somando 2, né? Então, 2K menos 1 mais 2 vai ser 2K mais 1. Então, a minha sequência vai ser 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 3 pontinhos mais 2K menos 1 mais 2K mais 1. Isso vai ter que ser igual a K mais 1 ao quadrado. Quer dizer, eu vou substituir o K por K mais 1 e vai ser K mais 1 ao quadrado. E será que isso é verdade? Como é que eu provo isso? Eu sei que eu supus lá que 1 mais 3 mais 5 mais 7, 3 pontinhos,
mais 2k menos 1 é igual a k ao quadrado. Então, eu vou substituir toda essa parte na minha equação por k ao quadrado. E vai sobrar 2k mais 1. E eu sei que k ao quadrado mais 2k mais 1 é um produto notável, que é exatamente k mais 1 ao quadrado. Que, por sua vez, k mais 1 ao quadrado é exatamente o valor que eu quero provar lá em cima, quando eu supus o k mais 1. Quer dizer, como esse k mais 1 é igual ao outro k mais 1 ali, e também que o p de 1 é verdade, então eu posso provar, por indução matemática, que a soma dos n primeiros números ímpares é igual a n ao quadrado. Se você está gostando desse vídeo, está aprendendo sobre indução matemática e sobre matemática discreta, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. O próximo exemplo é o seguinte: eu quero provar que 1 mais 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo, mais 2 à quarta, mais 3 pontinhos até 2 na n é igual a 2 elevado a n mais 1, tudo isso menos 1. Será que isso é verdade? Vamos tentar provar por indução matemática. O p de 0. Observe que o primeiro número, que é 1, na verdade ele é 2 elevado a 0, né? Então, o meu primeiro número é 0. Será que para 2 na 0 funciona? Vamos ver. 2 elevado a 0, como todo número elevado a 0 é igual a 1, é igual a 2 elevado a n mais 1 menos 1. Só que 2 elevado a 0 mais 1 é 2 elevado a 1, que é 2. Isso menos 1 vai dar 1. Então, 1 vai ser igual a 1 e está provado o passo base. Agora, será que o passo indutivo é verdade? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que supor um p de k e vou dizer que 1 mais 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo, mais 2 na quarta, até 2 na k, vai ser igual a 2 elevado a k mais 1 menos 1. Quer dizer, eu substituí o n por k. E qual que é o p de k mais 1? P de k mais 1 vai ser 1 mais 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo, mais 2 à quarta, até 2 elevado a k, mais, que é o próximo número, 2 elevado a k mais 1. Isso tudo vai ter que ser igual a 2 elevado, não era k? Eu vou colocar k mais 1 mais 1. K mais 1 mais 1 vai ser k mais 2 menos 1. Então, assumindo a minha hipótese indutiva, né, que é o p de k, e eu sei que 1 mais 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo, mais 2 à quarta, até 2 elevado a k, isso tem que ser igual a 2 elevado a k mais 1, tudo isso menos 1, eu vou substituir todo esse pedaço por 2 elevado a k mais 1 menos 1. E vai ter mais ali, né, 2 elevado a k mais 1. E observe que eu tenho duas vezes, né, o 2k mais 1. Então eu posso, se eu vou somar um com o outro, eu posso dizer que isso é duas vezes 2k mais 1 menos 1. Então eu vou somar 1 mais k mais 1, que vai dar 2 elevado a k mais 2, isso menos 1. E isso é exatamente igual o valor lá da minha hipótese indutiva lá em cima do p de k mais 1. Então, mais essa questão está provada por indução matemática. A próxima questão é a seguinte: use a indução matemática para provar a inequação n é menor que 2 elevado a n para todos os números inteiros. Quer dizer, será que para todos os números inteiros n é menor que 2 elevado a n? Como é que eu provo usando a indução matemática? Primeira coisa que eu faço é usar o passo base. Então, eu vou usar o p de 1, por exemplo. 1 é menor do que 2 elevado a 1? Né? Porque 1 é menor do que 2. Então, no passo base, funciona. No passo indutivo, o que eu tenho que supor? Eu tenho que supor que k é menor que 2 elevado a k. E eu quero provar que k mais 1 é menor que 2 elevado a k mais 1. Como é que eu faço isso? Basta, na minha hipótese indutiva, eu somar mais 1 nos dois lados. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que k mais 1 é menor que 2 elevado a k mais 1. Só que esse 1 que está solto ali, com certeza, ele vai ser menor ou igual a 2 elevado a k, independente do valor de k. Mesmo se o k for 0, isso vai ser verdade. E se o k for 1, ou 2, ou 3, vai continuar sendo verdade. Então, 2k mais 1 vai ter que ser menor que 2k mais 2k. E 2k mais 2k é igual a 2 vezes 2k, que é igual a 2k mais 1 como expoente, tá bom? E como esse 2 elevado a k mais 1 expoente, ele é igual a 2 que multiplica 2k, e isso tudo é maior que 2k mais 1, que é maior que k mais 1, então eu posso dizer
que o k mais 1 vai ter que ser menor que 2 elevado a k mais 1. E está provada a minha questão por indução matemática. A próxima questão é a seguinte. Use a indução matemática para provar que 2 elevado a n é menor que n fatorial. Aí já fica mais interessante, né? Mas para todo número n maior ou igual a 4. Isso é um ponto interessante. Por quê? Porque como eu quero provar que para todo n maior ou igual a 4, o meu p de 0, quer dizer, a minha base, não pode ser 0, 1, 2 ou 3. Tem que ser o 4, porque tem alguns números, algumas propriedades de números que elas só valem a partir de um determinado número, só para números acima de 10, por exemplo. Então, nesse caso, o meu passo base é o 10, quer dizer, o meu primeiro passo da escada é o passo 10. Então, só a partir dali que eu posso provar. Então, por exemplo, o P de 0 eu já não poderia, nem para o P de 1, nem do 2, nem do 3. Mas do 4 já funciona. Então, eu quero provar que 2 elevado a n é menor do que n fatorial. Então, como é que eu faço? Eu vou ver se para o 4 é verdade, que é o meu passo base. 2 elevado a 4, quanto que é? 16. E quanto que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Então, 24 é maior, né, do que 16. Então, para o 4 isso funciona. Mas será que para os próximos números funcionam também? Então vamos usar a indução matemática para provar isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou supor que 2 elevado a k vai ser menor que k fatorial. Supondo isso, eu vou tentar provar que 2 elevado a k mais 1, o k mais 1 entre parênteses, vai ter que ser menor do que k mais 1, tudo isso fatorial. É o fatorial de k mais 1. Será que é verdade? Eu sei que 2 elevado a k mais 1 ele vai ser igual a 2 vezes 2 elevado a k. Pela definição de expoente. Como pela minha hipótese, 2 elevado a k tem que ser menor que k fatorial, então eu posso dizer que 2 elevado a k mais 1 vai ter que ser menor que 2 vezes k fatorial. Observe que eu mantive o 2 igual, né, de um lado e do outro, e o 2 elevado a k, que eu disse, eu substituí por k fatorial, mas dizendo que tudo isso vai ter que ser maior, né, esse valor vai ter que ser maior do que o outro. Além disso, como k mais 1 é maior do que 2, porque observe que o meu caso só tem valores acima de 4, né? Então, 4 mais 1 vai ser o menor valor, então que vai ser 5. Esse número ele é maior do que 2. Então, se 2 elevado a k mais 1 é menor que 2 vezes k fatorial, então posso dizer que 2 elevado a k mais 1 também vai ter que ser menor que k mais 1, que multiplica k fatorial. Só que k mais 1 que multiplica k fatorial, exatamente pela definição de fatorial, k mais 1 fatorial. Então eu posso dizer que 2 elevado a k mais 1 vai ter que ser menor que k mais 1 fatorial, que é o que eu queria provar. Então, como no passo base deu certo e no passo indutivo deu certo, então eu posso provar que 2 elevado a n vai ser sempre menor que n fatorial quando n for maior ou igual a 4. A próxima questão é a seguinte. Use indução matemática para provar que n ao cubo menos n é divisível por 3 sempre que n for um número positivo. Quer dizer, será que n ao cubo menos 3 para qualquer n inteiro vai ser divisível por 3? Como é que a gente faz para provar por indução matemática? Primeiro eu vou usar o passo base. Então eu vou dizer que o passo base, por exemplo, é o passo 1. Eu posso dizer que 1 ao cubo menos 1, quanto que é 1 ao cubo menos 1? É 0. 0 é divisível por 3? Professor, eu não quero usar o 1, não. Eu quero usar o 2, porque eu não quero usar o 0 para dividir. Então, vamos ver se para o 2 funciona. 2 elevado a 3 vai ser quanto? Vai ser 8. 8 menos 2 é igual a 6. E 6 é divisível por 3. Então, para quando P for igual a 2, também funciona. E será que para os próximos funcionam também? O que eu vou fazer? Eu vou usar agora o passo indutivo. Eu vou supor que k ao cubo menos k é divisível por 3. E vou tentar provar que se isso for verdade, o k mais 1 ao cubo menos k mais 1 também é divisível por 3. Mas será que k mais 1 ao cubo menos k mais 1 é divisível por 3? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar o produto notável do k mais 1 ao cubo. Isso vai me dar o quê? Vai me dar k ao cubo mais 3 vezes k ao quadrado mais 3k mais 1 menos, né, k menos 1. Aí o que eu posso fazer? Eu posso cortar o 1 com 1 e, se eu arranjar os termos ali,
eu vou ter o seguinte, eu vou ter k ao cubo menos k, mais, quando eu coloco em evidência o 3, vai dar 3 que multiplica k ao quadrado mais k. E eu tenho dois termos. O primeiro termo é k ao cubo menos k. Só que pela minha hipótese indutiva, k ao cubo menos k, ele é divisível por 3. Então, a primeira parte é divisível por 3. E a segunda parte é 3 vezes alguma coisa. E 3 vezes alguma coisa, com certeza vai ser divisível por 3. E como eu tenho dois fatores, duas partes que são divisíveis por 3, né? E eu sei que se eu somar as duas também vai ser divisível por 3, eu posso dizer que k mais 1 ao cubo menos k mais 1 é divisível por 3. E prova a minha questão. E esse foi o nosso vídeo sobre indução matemática. Até a nossa próxima série de vídeos.